Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 11 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que pode ser mais danoso à unidade do que o orgulho e o egoísmo, né? A igreja de Filipos estava passando por um processo de desunião e como remédio para esse problema que estava acontecendo, Paulo escreveu o versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, né? Nesses momentos que nós estamos passando, nesse momento de pandemia, de isolamento social, o que pode ser mais danoso à família do que a própria desunião, né? E o que a gente pode tomar como atitudes para que a nossa família fique cada vez mais unida, uma vez que nós estamos tendo uma overdose de tempos, né? Até pouco tempo atrás, todo mundo reclamava que não tinha tempo para ficar com a família e agora nós estamos tendo esse tempo, né? Por conta desse tempo muito grande, dentro de família, muitas das famílias estão passando por problemas difíceis, muitas discussões, reclamação. Então, o que nós podemos fazer para que o clima dentro da nossa casa permaneça bom e que a nossa família fique cada vez mais forte, cada vez mais unida, né? O remédio é esse, que a nossa atitude seja a de Cristo. E quais são essas atitudes, né? Nós vemos no versículo 7 que Jesus, mesmo sendo Deus, ele olhou para as nossas necessidades e se tornou servo. E serviu tanto na necessidade das pessoas que ele chegou a se sacrificar, né? Até a morte e morte de cruz, é o que diz no versículo 8. E tudo isso aconteceu para a glória de Deus. A mesma coisa são as atitudes que nós precisamos ter, né? Jesus teve uma atitude de humildade. Muitas vezes o que falta dentro das nossas casas é a gente deixar o nosso orgulho de lado, é a gente deixar o nosso egoísmo, as nossas vontades e passar a olhar mais para a vontade dos outros. Olhar mais para a vontade da nossa esposa, do marido, dos filhos. Eu acho que se nós tivermos essa atitude, que é a mesma atitude de Cristo, diariamente, e estarmos dispostos a nos sacrificar, saindo daquela zona de conforto e fazer pequenas atitudes, né? Ajudar a lavar a louça, ajudar a arrumar a casa, ajudar a organizar a casa. Enquanto um precisa estudar, o outro fica com a criança, depois o outro tem que ficar com a criança e assim ninguém fica sobrecarregado. E essa atitude de sacrifício ela é muito benéfica para a unidade da família. Então, que nós estejamos dispostos e com esse coração disposto a estar olhando para a necessidade uns dos outros dentro da nossa casa. Que o pai esteja disposto a olhar para a necessidade do filho, que o filho esteja disposto a olhar para a necessidade do pai, que a esposa esteja olhando para a necessidade do marido e o marido da esposa. Não só olhando as necessidades, mas agindo, servindo e se sacrificando uns pelos outros. A nossa família vai ficar cada vez mais unida. Que a nossa atitude seja a de Cristo e que as nossas famílias sejam cada vez mais unidas. Tudo isso vai culminar com o que aconteceu aqui no versículo 11, para a glória de Deus, o Pai.